Bom dia para você, está começando o programa Terceirização deste sábado, aqui na Band Curitiba. E vamos conferir os assuntos que nós vamos acompanhar aqui neste sábado. Vamos falar sobre os cuidados que é preciso ter antes da contratação de uma empresa de terceirização. E vamos conhecer como funciona o Ciemaco Saúde, a assistência médica aos trabalhadores do Ciemaco, o Sindicato dos Empregados e Empresas de Asseio e Conservação. Nós vamos falar agora sobre a forma de fazer a contratação de uma empresa terceirizada. Conversamos aqui com o diretor do SEAC, que é o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Paraná, o Rogério Queiroz, que está aqui no programa. Diretor, qual deve ser o cuidado principal na hora de se pensar numa terceirização, na contratação de uma empresa para complementar aquilo que a empresa que contrata já está fazendo? Bom dia, Vili. A contratação de serviços, ela tem algumas características muito importantes. Normalmente, os serviços terceirizados têm preponderância de mão de obra e a execução é feita nas instalações da empresa contratante. A gente recomenda alguns cuidados básicos. O primeiro deles é você conhecer a empresa que você pretende contratar. Faça uma visita à sua sede, conheça as suas instalações, a sua capacidade de cumprir o contrato que você tanto deseja. O segundo ponto importante é que você obtenha referências junto a clientes atuais, a ex-clientes, aos sindicatos laborais e o sindicato das empresas, que são organizações que podem te dar um raio-x da empresa que você pretende contratar. Um terceiro ponto, muito importante, é a análise do preço. Porque nos serviços terceirizados, onde há essa preponderância de mão de obra, os preços são, de uma certa forma, regulamentados. Eles têm que obedecer às convenções coletivas, aos pisos salariais, aos benefícios previstos nas convenções, aos encargos sociais e às questões fiscais. Então, a gente sugere que, ao fazer a análise dessas planilhas, que o comprador, quem está conduzindo esse processo, tenha o apoio de um especialista. Alguém da área de recursos humanos, alguém da área de contabilidade, alguém da área jurídica. Esses cuidados são fundamentais para que você consiga fazer um excelente processo de contratação de serviços terceirizados. O maior risco é se perder na hora da contratação e acabar trazendo um problema novo para dentro da empresa e eventuais consequências trabalhistas, por exemplo? Isso é verdade, Vili, porque a legislação brasileira ela é muito amarrada, ela traz algumas obrigações que vão além da questão do contrato. A relação não se encerra necessariamente numa rescisão de contrato entre empregado e empregador ou entre a empresa contratante e contratado. Um processo de contratação de serviço mal feito vai trazer consequências para a empresa por um longo tempo. E a execução e o acompanhamento do trabalho de terceirização, como é que ele deve ser conduzido? É importante que a empresa contratante ela tenha muito claro o que ela gostaria de obter. O que a gente sempre diz que é de responsabilidade da empresa contratada o planejamento, a execução, o acompanhamento e o controle dessas atividades, de forma que o contratante tenha o seu tempo voltado para a sua atividade fim. Então, o grande benefício da terceirização, Vini, está justamente nesse processo, que cada um cuide da sua especialidade. Isto gera um ganho de produtividade que é tão importante hoje para o Brasil, para as nossas indústrias, no mercado extremamente competitivo, extremamente globalizado. E é um setor hoje de muitas opções diferentes. Saiu do que era básico e partiu para vários outros serviços necessários em outras empresas? É verdade, Vili. A terceirização hoje ela não se restringe simplesmente à limpeza e conservação, à vigilância. Hoje nós temos terceirização na área de alimentação, na área de serviços de contabilidade, na área de serviços de RH, manutenção de ar-condicionado, manutenção industrial, manutenção predial. São N áreas que podem ser terceirizadas. O importante é seguir aqueles passos, aqueles cuidados, aquelas cautelas tão necessárias em qualquer processo de contratação.
E dá para dizer que aí a empresa fica liberada para o foco no seu próprio negócio, deixando de se preocupar com áreas que são acessórias dentro do dia a dia. Eu sempre digo, Vili, que a gente precisa entender onde que está o ganho da terceirização. O ganho está em que cada empresa cuida do seu negócio, da sua atividade principal, da sua especialização, daquilo que ela faz de melhor. E isso é o grande benefício que todos os envolvidos no processo de terceirização têm a ganhar. Muito obrigado, diretor, pela participação. Obrigado, Vili. Até mais. E para saber mais sobre terceirização, vamos conferir agora alguns depoimentos sobre este tema. Terceirização, na verdade, é uma figura jurídica que nasceu na iniciativa privada, nasceu no direito privado. Por meio da terceirização, a empresa transfere para terceiros atividades acessórias e se dedica exclusivamente à sua atividade principal, à sua atividade finalística. Esta figura da iniciativa privada, ela, portanto, passou a ser utilizada no âmbito da administração pública. No âmbito do governo federal, nós temos hoje um regulamento já muito antigo que diz que preferencialmente as atividades acessórias, as atividades meio da administração pública devem ser objeto de uma terceirização. E, portanto, nós temos observado hoje que esta figura jurídica da terceirização, ela é muitíssimo utilizada em todas as esferas de governo. Governo federal, no governo estadual, no governo municipal e no governo distrital. E, portanto, nestas circunstâncias em que se opta pela terceirização de serviços, o poder público, a administração pública, ela transfere a particulares o exercício de uma atividade eminentemente acessória, uma atividade que não tenha qualquer ligação com a atividade finalística do Estado. Esse trespasse para a iniciativa privada de certos serviços deve ser precedido de um processo de licitação pública. Nós temos observado hoje que os processos de licitação pública são levados a efeito, instaurados e processados na modalidade pregão, e muitos pregões têm dado resultados muito positivos para a administração pública. Positivos em que sentido? No sentido de escolher um bom parceiro, porque o terceirizado tem que ser visto como um parceiro da administração pública. Então, por meio das licitações, nós observamos que há a escolha de um bom parceiro, ou seja, um parceiro que tem qualificação técnica, que tem qualificação econômica e que tem regularidade fiscal. E que, portanto, nestas circunstâncias, neste cenário, é um parceiro que efetivamente vai ajudar a administração pública no exercício de uma atividade considerada acessória. É preciso ressaltar, porém, que muitas vezes a administração pública age de forma irresponsável para com estes parceiros terceirizados. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que no exercício da minha atividade como advogado, eu tenho percebido que muitas vezes a administração pública instaura o processo licitatório, escolhe um bom parceiro, com ele celebra um contrato de terceirização, seja de um serviço de limpeza ou seja de um serviço de vigilância, e muitas vezes, ao longo da contratação, a administração pública não respeita os direitos do seu terceirizado, do seu parceiro. Desrespeita os seus direitos, como, por exemplo, não concedendo reequilíbrios econômicos financeiros aos contratos, ou até mesmo atrasando em muitos pagamentos mensais devidos a estes contratados, a estes terceirizados. Isto tem ocasionado, em muitas situações, a quebra de algumas empresas que não têm o suporte financeiro suficiente para arcar com prejuízos, com ônus desta natureza, decorrentes da não concessão de reequilíbrios econômicos financeiros e também de atrasos por prazos muito grandes nos pagamentos devidos aos contratados. A terceirização para o Brasil, para o Paraná e para o município, em diversas áreas para a iniciativa privada. Ela é de extrema relevância, porque ela está presente em todos os momentos da vida de uma empresa, seja ela indústria, seja ela do comércio, rede hoteleira,
nada mais é que a prestação de serviço. O que nós vivenciamos hoje? Vivenciamos uma necessidade de eficiência na execução do serviço, com qualidade e também com o menor preço. Então, a terceirização se torna imprescindível porque se busca hoje no mercado, num contexto geral, a eficiência. No setor de limpeza, especificamente, como é que está inserida a terceirização? Isso daí, quando se fala no segmento de limpeza e conservação, vigilância, ou seja, serviços básicos, faz necessário continuamente as empresas que precisam desse serviço contratá-los. Por quê? Você tem que se dedicar à tua atividade fim. Então, se você é uma indústria, você vai se preocupar com a produção. E você não tem esse tempo para cuidar desse segmento que é secundário. Então, você busca a terceirização, você tem eficiência nisso daí e também a empresa que administra vai buscar os melhores profissionais do mercado. Ela vai qualificar, treinar e fidelizar essa mão de obra. Por isso que nós estamos aí com mais de 90% dos serviços de limpeza e conservação terceirizados já. Já tem uma empresa prestando serviço para alguém. A ideia é formação, então, de mão de obra. As empresas também entram nesse setor. O contexto de formação hoje é essencial. Então, você, para contratar bem uma empresa, você tem que saber se ela é uma formadora de mão de obra, se ela está hoje inserida no mercado, porque quando você usualmente vai buscar um serviço, o que tu faz? Tu procura uma indicação. Quem que é o melhor da área? Então, quando você busca isso aí no mercado e você tem referências e exige a documentação, você faz um bom negócio, porque você se dedica efetivamente à sua atividade. Presidente, o que significa o setor de terceirização para os trabalhadores, como oportunidade de trabalho? Ele hoje, principalmente no momento de crise que o país enfrenta, a terceirização é o caminho legal para um emprego. A geração de emprego é o PIB do país que ainda segura, é o setor de serviços o maior responsável por segurar o PIB e também a terceirização é a porta de entrada para o jovem ao primeiro emprego. São vários empregos que são ofertados no país e que o jovem não necessita a qualificação e que o jovem pode ter esse acesso. Então, a terceirização é um marco legal para a porta de entrada do emprego. A regularização, a definição da legislação dentro desse setor é algo importante que deve acontecer agora. Com certeza. O projeto de lei 4330, que tramita no Congresso Nacional, ele vai ser votado na primeira semana de abril. Então, nessa primeira semana, vai ter um novo marco regulatório para a categoria da terceirização. E, a partir disso, nós podemos dizer que os trabalhadores e os empresários também, e principalmente os tomadores de serviços, eles vão ter um marco, vão ter direitos e deveres, mas principalmente a segurança jurídica que o país vai ter com a regulamentação da terceirização no Brasil. Algo que atrasou demais, que outros países, na Europa, nos Estados Unidos, já existem há mais de 50 anos. E o trabalhador temporário, qual é a situação dele? Há expectativa de melhora? Existe uma grande melhora, principalmente nas épocas sazonais. Agora que nós temos a Páscoa, por exemplo, crescem muitas vagas que são ofertadas. Somente no estado do Paraná são gerados mais de 10 mil empregos temporários. E esses 10 mil empregos são aposentados, são jovens, são pessoas que saíram do emprego e que não querem ainda ter um emprego definitivo, que vão lá trabalhar nas promoções, nos eventos, nas fábricas de chocolate, também Dia das Mães que vem aí. Então, essa época de sazonalidade, o trabalho temporário cresce muito. E é uma porta também para um emprego e principalmente que nós falamos, a questão do jovem no seu primeiro emprego. Vamos ao intervalo e já voltamos sabendo mais sobre o Ciamaco Saúde, como funciona a assistência ao trabalhador desta área. Descer a Serra do Mar Paranaense de trem é muito melhor e conheça seus atrativos, como o Santuário do Cadeado, a Ponte São João e o Viaduto do Carvalho. Ligue agora e aproveite. 3888-3488. Pai, esse é o Nando. Ele trabalha numa multinacional, fez doutorado e o sonho dele é casar na igreja. Pega leve, tá? Já imaginou se a vida fosse tão fácil? O seu seguro de vida pode ser. Previsul Seguradora. Seguro de vida mais fácil é assim.
E agora no programa Terceirização, nós vamos falar sobre a saúde do trabalhador. Nós vamos conversar aqui com Rosane Hasselmann. Ela é coordenadora do CIEMACO, que é o Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação. No total, são 35 mil trabalhadores na região de Curitiba, litoral, trabalhadores e suas famílias, e no total 50 mil no Paraná. Rosane, como é que surgiu a ideia do CIEMACO, um sindicato, de criar esse projeto de assistência médica aos familiares e aos trabalhadores do setor? Isso já iniciou lá nos anos de 1981, quando criou-se o sindicato. E uma das necessidades da criação, realmente, do sindicato foi as condições de saúde do trabalhador. Além das outras condições trabalhistas e etc. da época, mas o nosso trabalhador terceirizado realmente vivia numa situação precária, E vocês imaginem ele trabalhando na limpeza, na área pública, onde ele prestava serviço num banco, o próprio tomador tinha suas condições de saúde e ele não teria que ir para um posto de saúde lá às 3, 4, 5 horas da manhã, sem condições. Então, nós lutamos por uma condição melhor de saúde dele. Então, tivemos esses anos todos lutando para assistência médica. Mas tivemos uma condição melhor nos anos de 1997, que realmente, através de uma parceria, nós criamos o CIEMACO Saúde. E a estrutura para atender a tanta gente? 35 mil pessoas aqui para a região metropolitana e litoral, outros 15 mil, fechando 50 mil pessoas. Qual a estrutura para atender a tanta gente? Nós estamos com uma estrutura hoje de 17 consultórios, reunindo a sede nossa própria aqui, mais 5 subsedes. Nesses 17 consultórios nós temos 240 prestadores, que incluem médicos, dentistas, serviços auxiliares de diagnóstico, laboratório, raio-x. Então, toda essa estrutura está à disposição do nosso trabalhador terceirizado. Você acompanhou essa história. O que é que representou para esses trabalhadores, geralmente de renda mais baixa? O que é que significou na vida deles a possibilidade de ter um atendimento básico? A qualidade de vida, Isso, com certeza, ele teve uma melhor e está tendo uma melhor qualidade de vida, que é o acesso à saúde. Todos nós sabemos como que está a saúde pública, não temos condições, o trabalhador nosso não tem condições de viver hoje do SUS. Então, hoje, basta ele ligar para a nossa central de consulta, ele consegue hoje consultas clínicas para o dia ou, no máximo, para o dia seguinte. Conseguindo a consulta clínica com o seu clínico, o nosso clínico geral, precisando realmente de uma especialidade, no máximo, dentro de 10 dias, ele já está com o seu especialista, seja o especialista ginecologista, pediatra, ortopedista, ou até uma complexidade como hematologista, oncologista, ele tem o seu diagnóstico hoje o mais rápido possível e é tratado. Então, isso é qualidade de vida. Isso tudo dentro da estrutura do próprio sindicato e sem custos adicionais nesse atendimento básico? Sem custos adicionais, em consultas e exames básicos, ele não tem. Basta ele ser sócio do CIEMACO e ele não tem mais custos adicionais. Nós vamos para o intervalo, já voltamos continuando com este assunto aqui no programa Terceirização na Band Curitiba. Descer a Serra do Mar Paranaense de trem é muito melhor e conheça seus atrativos, como o Santuário do Cadeado, a Ponte São João e o Viaduto do Carvalho. Ligue agora e aproveite. 3888-3488. Pai, esse é o Nando. Ele trabalha numa multinacional, fez doutorado e o sonho dele é casar na igreja. Pega leve, tá? Já imaginou se a vida fosse tão fácil? O seu seguro de vida pode ser. Previsul Seguradora. Seguro de vida mais fácil é assim. Estamos de volta com o programa Terceirização na Band Curitiba. Estamos falando hoje como funciona a assistência à saúde do trabalhador de asseio e conservação através do CIEMACO. E vamos ver agora alguns depoimentos de profissionais, de usuários do CIEMACO Saúde, falando sobre assistência à saúde do trabalhador. Esse ano completa 19 anos que eu trabalho no CIEMACO. E é com muita alegria que eu queria hoje poder falar desse trabalho, dessa empresa, desse serviço de saúde que me acolheu há 19 anos
e pelo qual eu venho trabalhando e com muita alegria. O Semaco Saúde, na verdade, tem uma missão e tem uma visão que encanta a gente, que nos atrai e que nos faz permanecer aqui. Na verdade, a pergunta sempre é: por que tantos anos você permanece ali e ainda não saiu, não procurou outra coisa? Na verdade, o Semaco, ele atende às minhas expectativas profissionais hoje. O que me encantou no Semaco desde que eu entrei foi a visão que eles têm, essa visão humanista, que acompanha a cada paciente, que dá a eles o respeito, a valorização que eles precisam, o sonho que eles sempre tiveram de crescer. Me lembro quando nós começamos, nós éramos em poucos médicos, hoje nós somos uma gama de 67 médicos só aqui dentro, atendendo aqui dentro do nosso sindicato. Contamos com todas as especialidades, contamos com facilidade no nosso encaminhamento, nos pedidos de exame. Então, o que me faz ficar aqui por esse tempo todo é a visão, é a missão, é o ambiente, é o respeito que a gente encontra aqui, o carinho, a facilidade que a gente tem de fazer o nosso trabalho, a facilidade que a gente tem de poder tratar dos nossos pacientes com respeito, com dignidade, dando a eles aquilo que eles precisam, recebendo também da diretoria, recebendo também dos presidentes, o respeito também, a valorização que a gente precisa. Isso nos mantém presos ao Semaco, isso nos faz feliz aqui. E o nosso sonho é que a gente possa realmente continuar crescendo e oferecendo àqueles que procuram por nós o melhor, entendendo que eles são o melhor também, que eles também merecem respeito, consideração, e a gente vem tentando fazer isso. E é isso que tem me mantido, me sustentado aqui, e aqui nesse lugar eu sou muito feliz. Uma das 27 especialidades médicas do sindicato é a psiquiatria, que trabalha em parcimônia com a psicologia e a assistência social, formando uma rede de atendimento na saúde mental. A gente conta nessa rede da saúde mental com 6 psiquiatras, sendo um deles especialista em infância e adolescência, 5 psicólogos e uma assistente social. O tratamento na saúde mental é individualizado, em grupos terapêuticos e englobando toda a rede de atendimento ao sindicato. Além disso, o sindicato possui uma gama de especialidades que todas acabam trabalhando juntas em conjunto pelo bem do associado. A integração entre as especialidades do sindicato nos permite uma facilidade em termos de você ter um encaminhamento ou o retorno de um paciente de ambas especialidades, de múltiplas especialidades, tanto a vinda para a psiquiatria como a ida desse paciente para uma avaliação em outra especialidade como endocrinologia, reumatologia, pneumologia e outras áreas da medicina, nos permite um tempo de chegada desse paciente até o especialista de 1 ou 2 semanas no máximo, bem como a liberdade que a gente tem de retornos desse paciente, sendo de fundamental importância para o próprio profissional médico, o trabalho dentro do sindicato, porque trabalha dentro de uma autonomia que não é dada muitas vezes pelos planos de saúde fora daqui. Então, nós como profissionais nos sentimos muito à vontade de poder manejar o paciente aqui dentro, tendo um suporte das outras áreas de medicina e o próprio suporte mesmo da psiquiatria para com os colegas. Então, essa facilidade de vinda do paciente para dentro do especialista, para dentro da especialidade, é um dos diferenciais que fazem com que o sindicato tenha esse sucesso no tratamento desses pacientes de uma forma geral, do associado em geral. Ou seja, o associado que chega para a gente, de maneira impreterível, ele vai ter um atendimento de primeira qualidade no tempo menor reduzido possível para ele, ajudando assim no diagnóstico precoce e no tratamento mais correto para esse paciente possível. Então, o meu tratamento, começou pela Semaco, porque antes de eu ter a Semaco eu não tinha condições de tratar com o médico, não tinha como, Comecei a conhecer a Semaco, foi aonde que me trouxe muita vontade de viver pelos médicos da Semaco. Hoje eu sou muito feliz, agradeço muito os médicos da Semaco, que eu estou me tratando até hoje, com a doutora Débora, com o doutor
Alexandre, com o doutor, nossa, com vários médicos, doutor Adriano, né? Doutor Luiz. Nossa, são os médicos para mim, as enfermeiras, as meninas da Ciamaco me atendem muito bem, me dá todo o carinho. Eu sou muito privilegiada com elas, né? Com a fotógrafa Lisandra, né? Manassese, graças a Deus. Se não fosse o meu poder, hoje eu não seria o que seria de mim. Descobri a doença que eu tenho, mas mesmo assim eu sou uma pessoa feliz. Eu ligo, marco na mesma semana. Para mim, graças a Deus, não tenho que reclamação. Nenhum tipo de reclamação. Remédio que eles puderem me dar, eles me dão. Tipo exame, que eu puder fazer, pela Ciamaco eles fazem. Que eu não puder, eu pago um pouco, mas não tenho que reclamar. E sai tudo na hora, meus exames. E foi por aqui que eu comecei meu tratamento. E agradeço muito a vocês, né? E a turma da Ciamaco também. E muito feliz pelo ter a Ciamaco. Eu faço 20 anos que eu pago o sindicato e não me arrependi nem um pouco, nem um pouquinho, porque ela me ajudou tanto. Eu passei por um problema de pneumonia e eles encaminharam eu para os médicos aqui, foi bem tratado. E passei por problema do coração, fiz angioplastia toda aqui para o convênio, porque eles encaminharam eu. E graças a Deus, se não fosse esse sindicato, eu não sei o que seria. E agora passei por problema de câncer em 2009, operei, fiz quimioterapia, voltou de novo, passou 5 anos, voltou. Fiz de novo, encaminharam eu de novo, estou aí, ó. Terminei dia 10 e estou aí, estou correndo atrás e eles estão me encaminhando eu para os médicos e não arrependi nem um pouco. Olha que se não fosse esse sindicato, não sei o que seria. Cheguei aqui um dia ruim, aqui, ó, com os exames na mão, tinha dado problema no meu coração. Me encaminharam eu lá para o Evangelho, a doutora Débora falou, não, nós vamos mandar um táxi levar a senhora. Os médicos da senhora de lá vai levar a senhora lá. E levaram eu, deixaram lá na porta lá do hospital, lá, ó. Se não fosse esse sindicato, eu não sei. Porque eu infartei, fiquei ruim, sabe? Graças a Deus, o sindicato valeu para mim. Não arrependi nem um pouco. Vou pagar até morrer. Eu aconselho para qualquer um pagar o Ciamaco Saúde. O sindicato foi uma beleza. Como você viu, a assistência médica do Ciamaco faz muita diferença na vida destes trabalhadores. E nós vamos finalizar então a nossa conversa aqui com Rosane Hasselmann, que é a coordenadora desta área no Ciamaco, para entender como é que é o contato, Rosane. Como é que as pessoas podem entrar em contato para saber mais, as pessoas ligadas ao setor, para ter essa assistência médica básica? Sim, todo o nosso trabalhador, né, terceirizado, eles estão nos seus setores. Assim que eles precisarem, basta eles ligarem para a nossa linha direta, que é o nosso telejurídico, pelo telefone 3304-2408, pedindo uma visita no seu setor de trabalho, no seu posto de trabalho. Nós temos uma equipe preparada, são mais de 10 colaboradores nossos aqui, que são os nossos assessores de base. Eles vão até o local, né, e lá eles dão todas as explicações, orientações, associam o nosso trabalhador para que faça parte da nossa grande família Ciamaco. Vamos repetir o telefone então para quem está acompanhando? 3304-2408. Muito obrigado, Rosane, pela participação aqui com a gente. Obrigada. Estão aí então as informações para quem quer saber mais através da assistência médica do Ciamaco. E por aqui nós fechamos o programa Terceirização deste sábado. Voltamos no próximo sábado às 11h30 da manhã aqui na Band Curitiba. Um bom final de semana para você e até o próximo sábado.